Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um momento aqui do João Mendes Entrevista para a gente ter aquele bate-papo legal para conhecer a história, a trajetória, conhecer métodos de estudo, pegar dicas muito importantes, sobretudo se inspirar nessa jornada, que eu sei que não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que no final vale muito a pena. Hoje está com a gente aqui um procurador da República. Ele vai se apresentar, a gente vai conhecer a história dele. Tenho certeza que vai ser muito, muito legal. Tiago, meu querido, mais uma vez, a gente já estava falando aqui um pouquinho antes, eu estava te agradecendo mais uma vez, cara. Obrigado por ter aceitado participar aqui. E eu vou perguntar a sua história, mas primeiro, só para você dar aquela saudação, para você saudar o pessoal e falar você, o teu cargo, enfim, para a gente começar. Bom dia, gente. Meu nome é Tiago, sou procurador da República, atualmente lotado aqui no município de Ji-Paraná, interior de Rondônia. Agradeço, João, a oportunidade que você tem dado para o pessoal de apresentar suas histórias. É muito legal. E poder falar com você é especialmente um prazer, porque você é um cara de uma matéria que eu gosto. Já assisti aulas suas na época do ênfase de Direito Constitucional. Então, fico agradecido de poder falar com o pessoal aqui. Muito legal, Thiago. Eu até tava brincando, pessoal, com o Thiago, que o Thiago dele é igual o Thiago do meu filho, né? O Thiago com TH, então tem aqui uma. Já gera uma conexão legal. Já olho com carinho, né? Pô, o nome do meu filho. Mas, Thiago, vamos lá, cara. Você hoje é procurador da República, bacana, mas a gente quer saber como é que foi essa trajetória. Você fazer direito. Eu vou te fazer uma série de perguntas para deixar você desenvolver, então, só para você entender o espírito da coisa, assim. Fazer direito era um sonho? Foi uma coisa que você fez porque era o que tinha para fazer? Enfim. E aí, na faculdade, você já olhava para o MPF ou não? Depois da faculdade, você fez outros concursos? Enfim, conta pra gente desde ali, o momento de começar a fazer direito até chegar no MPF. Entendi. Bom, na verdade, eu comecei a ingressar no mundo de concursos logo que terminei o segundo grau. Até então, eu tinha a ideia de fazer faculdade de administração, mas era algo mais geral, assim, eu não tinha feito pesquisas sobre isso. Só que eu precisava arrumar um emprego logo depois que terminei o segundo grau, e aí decidi estudar para concurso. Aí fiz algumas provas, Transpetro, depois Caixa Econômica. A Transpetro eu não fui bem, mas na Caixa Econômica eu fui aprovado, mas não para ser chamado logo também. Então, nesse período eu fiquei, depois que eu fiz a prova da Caixa, eu fui trabalhar na iniciativa privada, em vendedor de loja, assim. E aí juntei o dinheiro que eu ganhei no fim do ano e fui fazer mais concursos, né? Então, fui comprar curso. Eu acho que eu posso até falar o nome da empresa, porque ela já não existe mais, mas na época era o maior curso do Rio, era a Academia do Concurso, lá no centro. Sim, sim, sim. E era conhecidaço, principalmente para a área fazendária. E aí eu comprei o curso de técnico judiciário do TRF. E aí, nesse curso, foi quando eu tive o primeiro contato com direito constitucional e direito administrativo, porque era o que caía para técnico, né? E ali eu falei, cara, é direito que eu vou fazer. Não sei se eu vou passar nessa prova, mas esse primeiro contato, especialmente com direito constitucional, me deixou maravilhado, assim, e eu falei, cara, a minha escolha vai ser direito mesmo, não tem jeito. E aí, a partir disso, depois de um tempo, eu fui chamado para a Caixa, e assim que eu fui chamado para a Caixa, eu também entrei na faculdade de Direito. Então, eu fiquei 5 anos na Caixa, os mesmos 5 anos da faculdade. Só que esse concurso que eu fiz do TRF, eu fui aprovado, mas não fiquei bem classificado, então não fui chamado. E aí, no meio da faculdade, eu voltei a estudar para os concursos da carreira de servidor. E aí eu fiz as provas dos 4 tribunais do Rio, né? TRT, TRF, TJ e TRE. Fui aprovado nessas provas, mas o que me chamou primeiro foi o TRT. Mas mesmo assim ele me chamou primeiro só depois que eu terminei a faculdade. Eu fiz as provas acho que em 2013, mais ou menos, e fui chamado em início de 2014 para técnico judiciário.
E aí, logo que eu tomei posse no TRT do Rio, eu tinha uma dúvida. Eu não sabia exatamente se eu ia estudar para membro, porque assim, as carreiras de membro, elas sempre foram, para mim, uma questão meio que de sonho, assim. Eu olhava para aquilo e falava, não, mas isso é muito distante, não sei se eu tenho o que precisa para passar para isso. E aí eu decidi fazer a faculdade de Direito para conseguir acessar a carreira de analista. O meu objetivo era ser analista, membro era um sonho. Só. E aí, logo que eu entrei no TRT do Rio como técnico, eu me casei no ano de 2014. Aí, em 2014, eu não estudei muito. E em 2015, eu falei: tá, beleza. O objetivo é ser analista, mas eu vou comprar um curso de membro. E aí, eu comprei o curso do ênfase da área federal, que era abrangia juiz federal e MPF, porque eu sempre gostei bastante da área federal mesmo. A área estadual nunca foi um. Eu nunca foquei muito para estudar na área estadual. Sempre gostei das matérias federais. Só que logo que eu comprei esse curso, foi em 2015 isso. Logo que eu comprei esse curso, começaram a sair várias provas de analista, principalmente de TRT. Então eu fiquei o ano todo estudando para analista. Aí fiz TRT de Minas, TRT do Rio Grande do Sul e TRT do Paraná. De novo, o que acabou me chamando mais rápido foi o TRT do Paraná, só que já era aquela época de cortes orçamentários, então estava chamando muito pouco. Eu passei nessa prova em 2015, mas só fui tomar posse lá para 2017, assim. E aí, aí minha vida mudou, porque eu era técnico no TRT do Rio, e aí me mudei para Curitiba para assumir como analista no TRT do Paraná. E aí, quando eu cheguei lá, ou seja, só daí já é uma caminhada longa de estudo para concurso, já estava um pouco cansado. E aí eu decidi eu não parei de estudar. É mais ou menos jogador machucado que fica treinando a parte física para não perder o condicionamento. Eu sempre estudava, fui olhando as jurisprudências e tal, mas deixei um pouco de lado o projeto de membro. Só que aí chegou mais ou menos em 2018, 2019, falei, cara, eu preciso definir melhor isso, e aí voltei a estudar com mais afinco. Aí logo em seguida, em 2021, foi o ano que eu falei, não, agora então eu preciso focar de vez. Porque nesse período de 2018, mais ou menos 2019, começou a ter uma seca de concursos federais. Acho que teve do MPF em 2018 e aí depois ficou um tempo sem ter as provas de juiz federal. E eles iam voltar, tá? A previsão era de que voltasse em 2020, né? Mas aí veio a pandemia. E aí suspendeu de novo. Mas aí nesse período eu resolvi aproveitar também esse, que haveria então um maior tempo para saírem os outros concursos e resolvi voltar a focar mais nos estudos. E aí comecei a fazer, a misturar questão discursiva com questão objetiva, treinamento de sentença. E até então, e aí começaram a sair as provas de juiz federal. Até então eu só tinha feito provas de membro de procurador do trabalho, mas assim, eu não estudei nada do edital de procurador do trabalho, e fiz duas provas de juiz do TJ do Paraná. Mas, de novo, eu também não focava na área estadual. Então, muitas matérias da área estadual eu não tinha contato. Direito de família, sucessões, ECA também. Isso não. E nem eleitoral. Eleitoral, apesar de cair no MPF, eu não estudava muito. E aí, porque, assim, nesse momento, eu tive que tomar uma decisão um pouco mais pragmática. Porque a minha ideia era, ó, as provas de juiz federal saem com mais frequência. E tem cinco, na época tinham cinco tribunais, agora seis, né? E então eu tenho mais chances de tentar as provas de juiz federal, porque eu vou conseguir fazer mais provas. O MPF, para mim, nesse momento, era algo assim. O concurso de membro já era um sonho. O MPF era algo assim que eu nem enxergava como uma possibilidade, porque eu pegava as provas para treinar e aquele mundo de matérias, a forma de abordagem das provas do MPF são diferentes das outras provas, até pela constituição de bancas próprias, né, desde a primeira fase. Alguns concursos de juiz federal também têm banca própria desde a primeira fase, mas alguns também não têm, por banca contratada. Então, isso tudo me distanciava um pouco do MPF.
E aí saíram, né, lá, aí nesse período de 2022, começaram a sair as provas de juiz federal. Daí eu fiz TRF4, TRF3. Nas duas eu passei para a segunda fase, para a prova discursiva. E no TRF4 eu fui reprovado na discursiva, nas questões dissertativas, e no TRF3 eu fui reprovado na sentença civil. Fui aprovado na discursiva e na sentença criminal, mas fui reprovado na sentença civil. E o MPF veio depois dessas duas fases discursivas. A nota ainda não tinha saído, né? Mas o MPF veio depois das duas fases discursivas dos TRFs. E eu era tão descrente com o MPF que eu fiz a minha inscrição quando saiu o edital, mas nem dei atenção, justamente porque eu estava nesse período de preparação para a fase discursiva. Então, eu nem abri o edital do MPF. Eu só fiz a inscrição e deixei para lá. Quando eu fiz as duas fases discursivas dos TRFs, eu lembro que elas foram muito cansativas, porque foi o TRF4 num fim de semana e o TRF3 já no fim de semana seguinte. Então foi prova sexta, sábado e domingo de uma semana e sexta, sábado e domingo da outra semana. E daí eu fiz as provas, a TRF3 em São Paulo foi a segunda, voltei, estava muito cansado, e aí falei com a minha esposa, ó, eu nem sei se vou fazer a prova do MPF. Então, assim, vamos tirar alguns dias para descansar. Eu lembro que era até o período das eleições de 2022. Eu votei no domingo e viajei com a minha esposa. Fiquei 5 dias em Urubici, em Santa Catarina. E sem estudar, sem ver nada. Fiquei só lá curtindo, descansando e tal. E aí voltei. Eu falei, bom, a prova, isso era já novembro, e a prova era no dia 30 de novembro, a prova objetiva do MPF, se eu não me engano. E aí eu voltei e falei, bom, agora já dei uma descansada, vou ver o que eu consigo estudar aqui para o MPF. E aí foquei em eleitoral, justamente porque eu não tinha visto eleitoral num período logo anterior à prova, justamente porque não cai para juiz federal, né? Então, eu foquei em direito eleitoral. E acabou que eu fui fazer a prova dificílima, assim, mas joguei nos sites de acompanhamento de notas e vi que fui bem. Fiquei lá na época, acho que eu fiquei em 12º ali, mais ou menos, depois que tinha já uma quantidade. Eu falei, cara, então agora eu passei na primeira fase, vamos de novo naquela pegada de segunda fase e jogar com tudo que tem, né? Comprei cursos de prática de Ministério Público, porque até então eu não tinha feito muita prática de MP, né? Eu só fazia a prática de sentença civil e sentença criminal. E aí comprei os cursos, comprei livro de discursivas e, e foquei em tudo. Pegou o período de recesso, né? Então, e eu ficava de recesso, porque era analista do TRT. Então, usei tudo para conseguir estudar para o MPF. E aí, graças a Deus, fui para a segunda fase. Deu certo também na segunda fase. Foi, foi uma prova boa, assim, apesar dessas cobranças muito específicas do MPF, eu achei uma prova justa na cobrança. É claro, sempre vai ter alguma reclamação a respeito de correção, mas eu achei que foi uma prova justa nas cobranças. E, e aí, logo em seguida, prova oral, também deu tudo certo, graças a Deus. E é isso. Consegui depois aí, então, você pega uma jornada de início de concurso com 18 anos e o fim atingindo um sonho que na época era realmente só um sonho, não um objetivo, atingindo um sonho com 36 anos já. Então foi bem resumido aqui, mas foi uma jornada longa nessa estrada de concurso. Eu não estou te ouvindo, João. Acho que está. Eu mutei, desculpa, vamos lá. Cara, mais uma vez, parabéns. Assim, da faculdade, do término da faculdade até passar no MPF foi quanto tempo? A faculdade eu terminei em 2013. Eu colei grau em 2014, mas eu terminei em 2013. Eu colei em grau em 2014 porque a minha faculdade foi o centro universitário da cidade. Então, não sei se você lembra, mas ela fechou. Lembro? E foi um caos isso, mas eu consegui o diploma pela Veiga de Almeida, na verdade.
mas porque teve o processo de transferência assistida do Ministério da Educação. Mas foi um caos, assim, então a colação de grau foi no primeiro semestre de 2014. Tá. Então, primeiro semestre de 2014, aprovação na prova oral em junho de 2013, de É. 2023. Então, uns Vamos 9 anos botar aí. 9 anos, né? 9 anos aí de 9 jornada. anos. Só que não foram 9 anos dedicados exclusivamente ao MPF. Não, não. Foi, É, com uhum, certeza. Então, assim, do momento que você se dedica para a carreira de membro, né? Que pelo que eu anotei aqui, você passa então, você toma posse como analista do TRT em 2017, você isso. fica ali um período ali que não estuda tanto, né? Dá aquela diminuidinha, Uhum, que é muito comum também. Volta em 2019 e 21 você pega com mais afinco. Então vamos botar aqui, isso. foi o que você falou. Vamos botar de 19, que você já começa a botar um pouco 19, mais, depois 19, você isso. aprofunda, né? Então de 19 a 24 a gente pode pensar aí em 19 a 23, né, na verdade. A gente pode pensar aí em pelo menos 4 anos mais dedicado para a Mais carreira de dedicados, né? membro. Botar E aqui. assim, é importante pontuar esse mais dedicados, porque é difícil, às vezes, as pessoas me puxam. Isso eu acho que é uma dúvida comum, né? Saber, quanto tempo você estudou e Isso. tal. Mas é que, assim, foram esses 4 anos de dedicação exclusiva para membros, mas eu não consigo dissociar tudo que eu estudei como não influente na etapa, na Com aprovação. certeza, com Porque certeza. eu lembro que na prova oral do MPF, eu estava lembrando de coisas que eu tinha estudado para técnico judiciário muito antes de ter entrado na faculdade. Pois é. Então, assim, o conhecimento ele vai se acumulando em todas as etapas. É É, faculdade, é prova de servidor e tal. com certeza. Não, e a prova de servidor, né, técnico e analista, e vamos pegar analista que foi você, depois da faculdade você se dedicou até passar, te dão uma base de conhecimento que é impossível você separar do estudo da carreira de membro, Exatamente. né? Porque te dá uma base de aquela doutrina conceitual importante que é importante, né, que é importante para você entender a matéria, te dá uma base de legislação, né? Enfim, e hoje em dia até as carreiras de membro já começam a cobrar, agora não, né? Já há um tempo para cá já vem cobrando jurisprudência, já vem cobrando Uhum. questões um pouquinho mais sofisticadas, enfim. Então, é importante você falar isso porque, assim, muita gente me pergunta, eu acho que quase todo mundo pergunta, né? Há quanto tempo para passar? E eu acho que a pergunta, quando você faz essa pergunta, o que está por trás é o raciocínio meio matemático. Pô, então você leva 4, 5 anos para passar, Uhum. então eu vou estudar isso e vou passar. E essa matemática, ela não é bem assim, né? Porque Não. tem a opção de variáveis no meio da história que influenciam, né? Eu- Só, né, voltando até nessa questão que você comentou das provas de analista, eu lembro que quando eu estava no TRT do Rio, eu era secretário de audiência. E tinha tomado posse um juiz do trabalho há pouco tempo. E ele fez a mesma prova de analista que eu fiz. E não passou na prova de analista. E ele falou assim, cara, prova de servidor, para mim, é algo muito difícil, porque a gente não pode errar. Nas provas de TRT, as questões objetivas, não podia errar. Você errou uma, você perde 50 classificações. Se errar duas, vai dobrando esse tipo de perda de colocação, né? Então, para ver a complexidade das provas de servidor são muito grandes, mesmo isso lá em 2015, ou seja, Isso. 9 anos atrás. Hoje deve estar pior ainda. Mas o estudo para a carreira de servidor me ajudou muito a chegar no cargo de membro, e principalmente na prova objetiva, porque na prova objetiva, eu, por exemplo, de tanto fazer prova de servidor, eu nunca tive problema com o tempo de concluir prova. Porque eu conseguia calcular, no meio da prova, eu ia calculando, vai dar tempo, não vai dar tempo, eu tenho que acelerar um pouco mais nessa matéria, tenho que acelerar um pouco mais na outra. Eu nunca fiquei sem fazer questão objetiva ou tive que chutar uma questão aleatória porque não deu tempo. Eu acho que o É. treinamento de prova de servidor me ajudou muito nisso. E também é engraçado, assim, porque de tanto fazer prova de servidor, e como o foco maior das provas de servidor são as questões objetivas, apesar de também ter questão discursiva, né? Sim. Mas como o foco maior é objetiva, você meio que vai aprendendo a acertar as questões no tato. Você olha uma assertiva e fala, cara, isso aqui
tá errado. Eu não sei exatamente por que tá errado, mas tá errado. Isso aqui tá certo. Eu também não lembro exatamente a letra da lei e tal, mas isso aqui tá certo. É engraçado, então. E eu não consigo, é isso que eu falei, eu não consigo dissociar, não consigo dar uma quantidade de anos exata de estudo, justamente porque não foram 18 anos estudando para membro, mas também não foram só 4 anos, né? Porque eu juntei tudo isso. É difícil. Exatamente, exatamente. É interessante você estar falando isso sobre concurso de técnico e analista. Tem um juiz federal aqui da segunda região, o nome dele é João. Ele. A história dele é muito interessante, que ele começou fazendo na faculdade, e eu tô lembrando dele por causa do nosso papo, né? Ele começou fazendo na faculdade e o desejo dele era passar na faculdade num concurso de técnico, né? E depois de técnico ele queria passar para analista. E aí, durante a faculdade inteira, ele fez a faculdade, mas estudando para técnico. Ele não passou, não conseguiu passar. Aí se formou, tá perto de se formar, na verdade, e ele começou já a direcionar para fazer a prova para analista, pensando assim, pô, tô me formando, vou fazer o concurso até sair Uhum. dá tempo, né? Aí começou a fazer prova de analista. Não passou. Até que quando ele se forma, perto, ou ele tinha terminado de se formar, ou já perto de se formar, saiu o concurso de procurador federal, membro da AGU, né? Uhum. E aí falaram para ele fazer, ele ficou naquela dúvida e ele falou: pô, eu estudo. Ele pensou, né? Pô, eu estudo para técnico, eu estudo para analista, eu não consigo passar, eu nunca vou passar para procurador federal. Mas ele resolveu se inscrever e resolveu fazer. Fez e passou para procurador federal. Então, assim, ele conta que é o improvável, né? Ele estuda para técnico e analista, não consegue, e depois para procurador federal ele consegue, e depois ele continua estudando, passou para juiz federal. Para mostrar como essas provas têm as suas especificidades, né? Uhum. E ele fala isso, assim, que mesmo não tendo passado para técnico e analista, o estudo que ele fez foi fundamental na aprovação do procurador federal, né? Então o estudo não se perde, né? Pois é, tem essa característica das provas de servidor, são um pouco diferentes das carreiras de membro, até pelo tipo de matéria cobrada. Então, por exemplo, você gosta muito de direito, mas aí você tem que estudar informática, tem que Sim, estudar matemática, raciocínio lógico. E aí, de repente, é isso que te quebra na prova. Então, assim, passar ou não para servidor não me parece que seja uma métrica para se a pessoa vai conseguir passar ou não para membro. São coisas perfeito. diferentes. São Da coisas mesma forma, o diferentes. cara que passa para servidor não necessariamente vai conseguir passar para membro, porque depende das É, habilidades. São habilidades diferentes que são cobradas. E perfeito, para quem é perfeito. do direito, ter que estudar matemática e raciocínio lógico É um na maioria dos suplício, né? casos, é ruim. É. Eu até que não ia mal nessas provas. E eu acho até que era justamente isso que me dava uma certa facilidade em passar para servidor. Eu não tinha problema com matemática e raciocínio lógico. E isso, eu sempre acertava muito bem essas questões, e quando eu comparava com os outros candidatos, isso me sobressaía, assim. Legal, legal. Então, isso é que tinha esse Agora, tipo de influência. o concurso de técnico e servidor, eu queria que você falasse o que que isso significou para você, né? Ele pode ser também uma forma de dar um certo conforto financeiro para a Uhum. pessoa estudar para uma carreira de membro com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, sem ter aquela espada ali no pescoço por causa de alguma necessidade financeira. Você sentiu que foi importante para você ter essa estabilidade, tanto estabilidade no sentido jurídico do termo, mas também essa estabilidade no sentido mais emocional, né, e psicológico, de saber que tem ali uma remuneração, você tem ali uma coisa, a tua vida já tá, o mínimo já tá garantido, né? Alguma coisa já tá garantida, né? Com certeza, João. Sim, quando comecei a passar nas provas de técnico, eu já era empregado da Caixa. Então, eu já tinha uma certa estabilidade financeira, um salário razoável para aquele momento e tal, mas eu já tinha uma certa estabilidade. O problema, então, não era uma necessidade minha de conseguir essa emancipação financeira, vamos dizer assim. Era porque eu gosto muito assim da minha história na Caixa, das pessoas que eu conheci, mas trabalhar na Caixa para mim não era bom. Eu não gostava de trabalhar em banco, então é um ambiente que às vezes fica um pouco mais pesado por cobranças de meta e tal, esse tipo de coisa. E isso me deixava muito agoniado.
Então, eu precisava sair da caixa nesse momento. E nessa época, eu trabalhava na Caixa, fazia faculdade de Direito. Então, meu tempo de estudo era muito reduzido. Meu tempo de estudo para concurso era muito reduzido. Mas eu dava um jeito. Eu dormia 2, 3 horas por noite em várias situações, assim, porque eu tinha que ficar estudando. E, e aí eu passei, ainda durante a faculdade, mas tomei posse um pouquinho, no cargo de técnico, eu tomei posse um pouquinho depois de formado. Não tinha nem colado o grau ainda. E aí, quando eu entrei no TRT do Rio, me deu um alívio também pelo seguinte, porque eu tinha uma cobrança interna minha, que era o seguinte: bom, eu estou fazendo faculdade de Direito e estou trabalhando no banco. Parece que eu estou fazendo a faculdade de Direito e não estou usando os conhecimentos que eu estou aprendendo. Então, eu me cobrava e eu falava: não, eu preciso trabalhar em um lugar que eu possa minimamente usar o que eu aprendi na faculdade. Isso era uma questão interna, isso não era nem um problema de o salário e tal, não sei o quê. Era um desejo meu próprio. Mas aí, quando eu entrei no TRT, eu falei: bom, agora eu quero também passar para um cargo que seja exclusivo de direito, que o de técnico exige só o nível médio. Então, eu fazia também essa cobrança. Eu preciso passar num cargo que seja exclusivamente de quem é formado em direito. E aí, eu acho que o grande salto e que me ajudou na preparação foi justamente ter passado para o TRT do Paraná. Porque o que acontece? Quando eu era técnico no TRT do Rio, você conhece o Rio, né? Então, eu morava na Taquara e trabalhava no centro, porque o TRT do Rio fica na Lapa. Então, cara, o deslocamento era insano. Eu ficava 2 horas para ir e mais 2 horas para voltar. Tinha que pegar ônibus, trem, andava mais um pouco ainda no centro da cidade. Assim, eu dava um jeito de estudar no trem mesmo, em pé, porque era um É tempo porque, que seria. até porque o TRT, mesmo sendo no centro, para quem não é do Rio, né? Mesmo ele sendo no centro, ele Uhum. não é no centro-centro, Não, né? Ele é um centro que. E você não na tinha ali um Lapa. metrô, lá na Lapa, você não tinha um metrô, você tinha que provavelmente dar uma caminhada Tem que significativa, né? andar, tinha que andar uns 10, É, 15 minutos, dependendo de onde é, você descesse. pois é, E como eu vinha de trem, na verdade, eu descia na Central, é. cruzava o É, Campo de Santana e ia andando até a Lapa, é longe. então Descendo na Central, aumenta é ainda longe. mais, né? Botar uns Aumenta, 20, eram uns 20 minutos, exatamente. exatamente, 20, 30 minutos se bobear. É. E aí, quando eu passei para o TRT do Paraná, eu fui para Curitiba. Em Curitiba, essa realidade do deslocamento é completamente diferente da realidade do Rio. Primeiro que você consegue morar muito perto da zona central da cidade, pagando muito menos do que seria um aluguel numa área dessas no Rio. Então, um dos critérios de escolha do meu imóvel em Curitiba foi: tem que ser perto do meu trabalho, porque eu não quero pegar transporte eu quero chegar andando. E aí eu fui morar num bairro em Curitiba, muito bom, inclusive, e que ficava a 20 minutos só, andando do TRT. Então eu só andava 20 minutos e eu gosto de andar, então para mim era até uma higienização da cabeça assim nesse período. E aí isso que realmente mudou, porque eu tinha muito mais tempo disponível para estudar, eu tinha uma condição financeira boa, que eu acho que o cargo de analista dá uma condição financeira boa, e eu tinha mais tempo, então isso tudo me fez, depois desse primeiro período em que eu cheguei em Curitiba, fiquei curtindo aquela novidade. Caraca, eu não demoro mais 4 horas por dia no trânsito, eu moro numa cidade que é mais segura que o Rio e tal. Então isso tudo me deu por favor, curtir um pouquinho. Minha esposa está comigo desde que eu comecei a estudar. Eu conheci minha esposa, eu tinha 17 anos, então ela me acompanhou durante todo esse trajeto. E eu Que fui legal. curtir um pouco com ela, curtir a cidade, fazer algumas viagens e tal. Só que aí depois eu falei: bom, eu estou numa condição financeira razoável e eu tenho mais tempo. Agora é a hora que eu vou me dedicar então para menos. E aí por isso que teve esse gap mais ou menos entre a minha chegada em Curitiba e o início de um estudo com mais afinco, assim. Entendi, entendi. Muito legal. Eu queria pegar um outro ponto que você falou aqui, que eu achei interessante. Na verdade, quero pegar vários pontos, mas um deles é o seguinte: é,
você faz a prova discursiva do TRF4 e do TRF3, né? E ali foi uma semaninha, eu me lembro disso na época. Uhum. É uma loucura para muita gente, porque são provas muito desgastantes, né? Com uma diferença de poucos dias, né? Entre uma prova e outra. E aí você teria ali, por volta de um mês depois, você teria a prova do MPF, mas você toma uma decisão que é eu preciso cuidar da minha sanidade, quase que cuidar da sanidade mental, né? O descanso, e aí você tira uma semana de férias, né? Uhum. É, 5 dias você falou que viajou ali, vamos botar uma semana, né? Isso. Considerando ali uma semana útil, né? É, cara, o que que significou isso pra você, esse tempo? Porque assim, muita gente nesse contexto acharia um absurdo tirar uma semana de férias e talvez viesse o sentimento de culpa ou tipo assim, pô, tô perdendo esse tempo, né? Mas o quão importante e o que significou exatamente essa uma semaninha de férias pra você? Esse sentimento de culpa, eu acho que ele acompanha o concurseiro em todos os momentos. Até quando você está estudando, você está se sentindo culpado. Você está estudando e não está, naquele dia que você não está rendendo muito, a cabeça está pensando em outras coisas, você já se sente culpado. Então, assim, imagina tirar 5 dias. Então, não dá para eu dizer que não houve esse sentimento de culpa, mas eu entendia que aquilo foi muito necessário, porque eu estava realmente muito cansado dessas provas. Você vê que a primeira prova discursiva que eu tinha chegado foi na do TRF4. Então, eu lembro que no dia da prova discursiva, eu não sabia nem como seria. Cara, vai vir uma folha pautada, vai vir uma folha em branco, e cada tribunal faz a prova do seu jeito mesmo. No TRF4 eles davam um caderninho e era na folha em branco mesmo. Você vai lá escrevendo, bota o número um em cima, o número 2 na outra folha, e aquilo tudo era uma surpresa e ao mesmo tempo muito desgastante, porque você não sabe o que vai cair e as provas são demoradas. A sentença criminal do TRF4, ela tinha 15 folhas de enunciados. Era algo bizarro, assim. E no TRF3 foi mais comedido, mas mesmo assim foram sentenças também muito complexas, principalmente a sentença civil. As questões discursivas foram muito complexas. Eu lembro que a questão de tributário derrubou muita gente no TRF3, que era um caso de cobrança de tributo da Itaipu lá, envolvia convenção internacional, não sei o quê. Foi umas questões muito difíceis, assim. Então eu estava muito desgastado. E além disso, nessas provas que fiz do TRF3, eu fui de carro para São Paulo. Eu saí de Curitiba na sexta, minha esposa foi na verdade eu fui dirigindo e a minha esposa foi com um livro de questões de prova oral fazendo as perguntas para mim. Então, enquanto eu dirigia, ela ia fazendo as perguntas e acabou que isso ajudou muito, porque caiu nas questões discursivas uma questão de formação humanística que ela tinha me feito a pergunta, por exemplo, do livro. Então, isso ajudou também na aprovação. Mas eu voltei dessas provas, dessa sequência de provas, muito cansado. Era uma pegada muito forte, então eu precisava descansar. A minha esposa também fica nervosa com essas provas, óbvio, né? Ela está me acompanhando, ela está vendo como as dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu precisava descansar e precisava dar também esse descanso familiar. E aí eu fiquei os 5 dias lá, curti, mesmo com esse sentimento de culpa que sempre fica incomodando, eu curti muito, mas eu acho que isso foi essencial, assim, porque eu não sei se, para você ver, na questão objetiva, eu fiquei muito bem colocado. Fiquei lá, dos 200 ou 300 que passaram, eu fiquei em 12º, eu acho. Então, assim, isso não impactou. O tanto que eu tinha estudado até ali já era muita coisa. Isso não impactou na classe. De repente eu iria para 10º. Tá, mas também de repente eu estava tão cansado naquele período que eu ia para 30º. Não sei, Pois entendeu? é. Então acho que essas folgas, apesar desse sentimento de culpa, é necessário talvez ter uma autoconsciência de que, cara, eu estou num limite de estresse, eu preciso desanuviar a cabeça para de repente depois voltar com um pouco mais de calma.
Legal. Eu perguntei exatamente por isso, assim, porque me pareceu, quando você falou, eu tomei nota aqui, me pareceu que foi uma decisão super acertada, assim, até estrategicamente ótima, né? Porque te deu o respiro que você precisava. Talvez se você não tivesse tirado, é o que você falou. Talvez você pudesse não ter ficado em 12º, ter caído mais, Pois é. ou dependendo da situação, como eu já vi acontecer, poderia até ter sido um fator de não aprovação, porque às vezes a pessoa chega em Uhum. um nível de cansaço, de estresse mental, que chega na hora ela pode dar um branco pelo tamanho de cansaço que ela tá, né? Achei isso muito legal. É, reprovação, cara, você falou especificamente dessas duas, né, o TRF4 e o TRF3. Como é que foi, assim, você teve algumas outras reprovações ou não? É, teve, né? Você falou que chegou a fazer de TJ, se eu não me engano, né? Isso. Como é que era para você lidar com a reprovação, né? Emocionalmente, psicologicamente, na prática, enfim, como é que era lidar com isso? Bom, as reprovações que eu tive em fases objetivas foram a do MPT e as duas provas que eu fiz do TJ do Paraná. Só que isso não me preocupou muito, porque justamente eu não estava direcionado para essas provas. Então eu já não tinha muitas pretensões mesmo, eu não mudei nada da minha estratégia de estudos da área federal para fazer essas provas. Eu não, vou estudar então um pouco de família ou de sucessões. Eu não mudei. Então, assim, para mim, reprovar nessas provas era algo natural. Nas fases objetivas, eu tinha uma certa confiança, justamente por conta dessa experiência dos TRTs e tal, de concursos de servidor, eu tinha uma certa confiança de que eu passaria nas fases objetivas dos concursos federais. E aí, de fato, isso se concretizou, eu fiquei razoavelmente bem colocado tanto no TRF4 quanto no TRF3. A fase discursiva sempre me preocupou. Diferente da fase objetiva, eu já tinha muita preocupação. Porque é engraçado que o que me ajudava na fase objetiva talvez me atrapalhasse, eu pelo menos pensava assim, talvez me atrapalharia nas fases discursivas. Porque assim, na fase objetiva, você precisa ter um apuro para encontrar a questão correta, né? Então, porque vai ter uma questão correta, vai ter uma questão errada, que você vai ter que achar aquilo ali. Nas fases discursivas, não é exatamente esse preto no branco. Você precisa de uma fluidez maior, e eu não estava acostumado a esse tipo de coisa. A minha cabeça era treinada para buscar a resposta certa. E numa questão discursiva, não necessariamente vai ter uma resposta certa. Né? Você vai conseguir encontrar tudo do gabarito. Não é assim. Às vezes o examinador você responde de uma forma até um pouco diferente da que ele pensou e você pontua bem por conta da argumentação jurídica e tal. Então isso sempre me preocupou, justamente porque eu estava treinado para tentar encontrar uma questão correta. E aí, na fase discursiva do TRF4, eram 4 questões, se não me engano, valendo cada uma 2,5. E a primeira foi de previdenciário, e era uma questão complexa de previdenciário. Eu vacilei ali. Mas, assim, eu sempre tive uma consciência muito boa de como eu ia nas provas. Então, eu lembro que quando eu saí da prova do TRF4, eu falei, ó, conversei com a minha esposa, eu falei, ó, há chance de eu ser reprovada na discursiva, porque eu não fui bem na questão tal. Era uma questão, justamente essa questão de previdenciário. Então, assim, você nunca quer ver lá se foi reprovado, é sempre um baque. Mas eu já tinha uma consciência de que isso era algo possível, muito possível. E não deu outra. Quando saiu a correção, eu tinha tirado mais ou menos 60% em todas as questões, menos nessa, que foi a que acabou me deixando abaixo da média e eu não consegui avançar para a correção das provas de sentença. No TRF3 já foi diferente. A prova era bem difícil, mas eu falei, olha, a discursiva eu acho que deu para passar, mas a sentença civil é o problema. E não deu outra. Na sentença civil eu tirei 5, se eu não me engano, e aí fui reprovado na civil, apesar de ter passado na sentença criminal e nas discursivas. Então, assim, de certa forma, essas, essas provas eu já tinha uma ideia de que eu
seria bem difícil eu passar, porque eu não tinha performado bem nessas questões, eu já tinha percebido isso. Então, quando saiu o resultado do TRF4, se eu não me engano, antes da prova discursiva do MPF. Cara, eu não tinha tempo de me lamentar muito. Saiu o resultado, fui reprovado, beleza. Fiquei um pouco triste, óbvio, mas vida que segue. Quando saiu o resultado do TRF3, aí já foi depois, eu já estava estudando para a prova oral do MPF. De novo, é um baque, não tem como evitar, mas é isso aí e faz parte do processo. A minha esposa até falava assim, ela saiu a reprovação e tal, ela ficava triste por mim. Aí eu ficava um pouco triste, mas dali a 15 minutos, 20 minutos eu já tinha voltado para o quarto, já estava estudando. Aí ela ia lá me olhar para saber, né? Pô, ele deve estar triste e tal. E eu estava lá igual um robô, estudando de novo. E, e é isso aí. Porque assim, eu sei que isso é difícil para o concurseiro entender. Porque quando a gente sente na pele, isso machuca, não tem como evitar. Mas, cara, reprovação faz parte do processo. Então, por mais que você, falando na teoria, tá, agora que você já passou, você está falando isso, não sei o quê, mas faz parte. É difícil você pegar a história de algum concurseiro e não conseguir ver uma série de reprovações. Eu vou até dar um exemplo aqui que é do meu irmão. Meu irmão, ele é auditor de controle externo do TCE de Santa Catarina. E ele fez a prova de auditor de controle externo do Rio de Janeiro, do TCE do Rio. Ele arrebentou na prova objetiva. Quando saiu o resultado da objetiva, ele estava em primeiro lugar. Bastava, para ele ficar em primeiro lugar na prova do TCE do Rio, bastava que ele fizesse o mínimo da prova discursiva. Ele fez 48 ponto alguma coisa, o mínimo era 50. Ele fez 48, eu ajudei ele a recorrer e tal. No recurso deram os pontos e a pontuação dele foi para 49 ponto alguma coisa, ou seja, de possível primeiro colocado, ele foi direto para reprovado, nem classificado. Aceitou isso, continuou estudando, saiu em seguida a prova do TCE de Santa Catarina, foi bem na prova objetiva de novo, mas aí ficou em nono, mais ou menos. Só que ele tinha focado tanto nas questões discursivas que a nota da discursiva dele foi muito alta e ele foi para primeiro colocado de auditor externo do TCE de Santa Catarina e hoje está lá, morando em Florianópolis. Então, assim, e isso foi um pouco antes, inclusive, dessas minhas provas dessa mistura de primeira fase, segunda fase, prova oral do MPF, dos TRF. Então, assim, isso é natural, né? Imagina se ele tivesse desistido quando fez essa do TCE do Rio e não tivesse continuado estudando. Faz parte esse tipo de situação na vida do concurseiro. É difícil de lidar, não é fácil, mas o caminho é esse. E tirando algumas exceções de pessoas que são fora da curva, o trajeto geral vai ser esse. Vai ter que enfrentar reprovações até conseguir. E assim, a gente Perfeito. pode ser reprovado 30 vezes. Basta que a gente passe uma e resolve. Então tá tudo certo. E o sabor amargo das 30 até se perde, né? O sabor da aprovação é Não. tão bom que. Vira. Vamos. Exatamente, exatamente, exatamente. Cara, vamos fazer uma guinada aqui para a gente falar sobre a sua forma de estudar, né? Então, assim, você, cara, foram 18 anos de vida de concurso, 9 anos aí de concurso jurídico, digamos assim, e 4 especificamente para carreiras de membro, né? Carreiras jurídicas, digamos assim, né? Fazendo aqui esses recortes, né? Então eu imagino que ao longo desses 18 anos no total, ou pelo menos nesses 9 anos da área jurídica, você deva ter mudado de método algumas vezes, eventualmente. Mas me fala como é que foi, né? Assim, o que que você fez que você viu que deu muito resultado, o que que de repente para você não deu resultado, o que que eventualmente num determinado momento da sua jornada deu resultado, mas lá na frente já não dava mais, enfim. Vamos falar sobre isso agora, sobre formas de estudo. Bom, assim, ouvindo alguns colegas, eu já
até outras pessoas, não do MPF, né, mas concurseiros em geral, eu percebi que muita gente fala de um planejamento, né? Então a pessoa, ó, eu vou estudar no dia tal, direito administrativo e tal, não sei o quê, direito constitucional e tal. Eu não fazia exatamente esse planejamento, mas não que não houvesse um tipo de estratégia. Mas eu estudava da seguinte forma: eu fazia um diário. Então, por exemplo, eu organizava esse diário como se fosse por rodadas. Então, era um diário no Excel, assim. E eu colocava, ó, rodada um é direito constitucional, e aí depois ia passando por todas as matérias, né? E ia registrando tudo que eu tinha estudado a respeito daquelas matérias. Então, quando eu voltava para de novo estudar, por exemplo, direito constitucional, eu via o que eu já tinha estudado e passava a focar em outros campos. E nesse registro, eu registrava também tudo o que eu fazia de, por exemplo, questões objetivas, questões discursivas e como eu tinha ido nelas. Então, por exemplo, acessava um determinado site de concurso e naquele tema de direito constitucional, vamos supor, direitos fundamentais, eu tinha estudado, eu tinha feito 20 questões e dessas 20 eu tinha acertado 18. Então eu falava, bom, beleza. Nesse tipo de questão, nesse tipo de tema, eu estou um pouco mais tranquilo. Na próxima rodada, eu já não preciso fazer tantas questões de direitos fundamentais. E aí, depois de um tempo fazendo esse diário, eu conseguia ter uma visão do que, em quais matérias eu estava mal e em quais eu estava bem. Então, direito constitucional, por exemplo, eu sempre tive um pouco mais de facilidade. Então, eu já não estudava tanto direito constitucional, porque normalmente eu ia bem nas questões de direito constitucional. Mas direito penal e processo penal eu já tinha muito mais dificuldade. Então, aí eu focava mais. Se eu entendesse necessário, eu lia doutrina a respeito dos assuntos. E eu ia fazendo essa mistura de informações para conseguir concluir qual seria o meu próximo passo. Então, assim, era um planejamento que olhava um pouco mais para trás, mas eu sempre pensava no que fazer em seguida, né? Então, acho que esse registro dessas atividades me ajudavam nisso. Mas uma coisa que assim, é difícil às vezes falar em erro, né? Porque essa jornada é uma jornada de descoberta mesmo. Você vai aprendendo, estuda de um jeito num dia, viu que deu certo, e você vai adaptando. Mas o que eu acho que me ajudou demais, demais, foi ter misturado as questões. Por exemplo, durante um tempo, eu foquei, principalmente naqueles anos iniciais ali de 2019, eu focava só nas questões objetivas. Só que lá para 2020, 2021, quando eu comecei a misturar questão objetiva com questão discursiva e prova prática, isso ajudou demais. E ajudou demais, inclusive, para as questões objetivas. Porque, por exemplo, em penal, eu normalmente tinha muita dificuldade em questões de dosimetria da pena, porque é algo que fica muito abstrato às vezes, né? Você lê a norma e é difícil enquadrar aquilo nos casos que são cobrados nas questões. Só que quando eu comecei a fazer sentença criminal, que aí eu tinha que fazer a dosimetria, cara, acabou. Eu parei de errar a dosimetria em questão objetiva. Porque ali você fixa tudo. Isso aqui vai ser contado como reincidência ou só como antecedente. O que que faz no caso de multireincidência? E isso vai ajudando a fixar a matéria, inclusive para as questões objetivas. E na discursiva, a mesma coisa. Você ter que desenvolver a resposta, forçar a cabeça a desenvolver as respostas para as questões discursivas, porque na questão objetiva a resposta já está lá. Você vai escolher qual que é e beleza. Qual que você entende que é a correta e está tudo certo. Mas a questão já está lá. Na discursiva, não. Na discursiva, você tem que criar a resposta. E esse gesto de ter que criar as respostas ajuda muito na fixação do conteúdo. Pelo menos foi assim para mim. Então, se eu tivesse que alterar alguma coisa, seria isso. Eu teria começado antes a já treinar a questão discursiva junto com sentença e provas práticas, né? Peças e tal, de Ministério Público.
E algo que eu acho que deu muito certo no meu caso era fazer as questões com um pouco de paciência. Eu não prezava pela quantidade de questões que eu fazia num dia. Eu prezava por tentar extrair de cada uma daquelas questões que eu fazia o máximo de informações possível. Então, por exemplo, se eu errasse uma questão objetiva, na verdade, se eu acertasse uma questão objetiva, eu não passava direto para outra. Eu ia olhar alternativa por alternativa, o porquê que uma estava certa e porquê que a outra estava errada, e ia pesquisar tudo isso. E aí, nesse momento, era um momento também em que eu abria a legislação e lia o trecho da legislação do qual aquela questão tratava, abria a doutrina para ver o que os autores falam disso, abria a jurisprudência também para ver o que abordava aquele tema. Isso porque essas questões se repetem muito, né? Sim, na verdade, não repete literalmente toda a questão, mas ela se repete cobrando de outras formas. Então, eu aproveitava o máximo de cada uma das questões sem me preocupar com a quantidade. E isso tornava, por exemplo, o estudo de lei seca. É um estudo um pouco maçante, né? Você abre lá, pô, deixa eu ler isso, o Código Penal todo. Pô, beleza. Você lê e a partir de um determinado momento você já não está prestando atenção direito. Mas quando você lê a legislação com base na busca de uma resposta que você está procurando, a sua leitura é diferente, é uma leitura mais direcionada a aprender aquela matéria. E a mesma coisa para a doutrina e para a jurisprudência. Então, eu acho que isso ajudava muito. Eu tinha uma rotina, principalmente de jurisprudência, né? Sempre que um informativo do Dizer o Direito era publicado, eu ia lá e lia. Mas eu voltava a ler também quando fazia essas questões, eu acho que isso ajudava bastante. Então, acho que se eu tivesse que elencar algo que eu repetiria, é justamente isso. Fazer esse estudo não de lei seca, apartado de doutrina e apartado de jurisprudência, e sim tentar estudar todos esses modos de aprendizado junto com as questões. E o que eu mudaria seria essa questão de ter iniciado antes a mistura dos tipos de questão, misturar questão objetiva com discursiva e com sentença. E com questões de prova oral também. Porque é engraçado, assim, né? Porque às vezes o candidato, o concurseiro pode estar pensando, não vou estudar para a prova oral agora, nem passei na prova objetiva. Mas tudo isso é tudo interconectado. O estudo de todos esses tipos de questão ajudam no desenvolvimento e você vai passar melhor numa prova objetiva se já estiver treinando discursiva, sentença e prova oral. Pelo menos foi assim para mim. Cara, achei assim bem interessante essa questão. Você falou de já misturar as questões. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, pergunta ponderação ao mesmo tempo, né? Porque assim, eu vou fazer a pergunta porque eu recebo essa pergunta, né? E eu tenho a minha forma de orientar e eu queria te ouvir nisso, que é a seguinte: muita gente chega para mim perguntando exatamente isso. Professor, já devo começar imediatamente fazendo questões discursivas, né? Quando alguém chega para mim e pergunta isso, eu tendo a passar a seguinte orientação. E aí eu vou submeter a você para você analisar. Eu falo o seguinte: olha, acho que é muito bom, mas depende de um elemento, de um ponto, que é o nível que você tá na matéria. Porque assim, a pessoa, pô, tomou a decisão, vou começar a ajudar agora para concurso público, né? De repente está há anos fazendo outra coisa, ou, sei lá, tá começando agora. A pessoa não tem uma base, não construiu nada. Fazer questão discursiva pode ser mais uma dor, um sofrimento muito grande que propriamente uma vantagem, né? Então eu sempre indico, olha, passa ali, deixa passar o primeiro ano estudando intensamente, né, construindo uma boa base, aí você começa a inserir questões discursivas. Quando eu te ouço falando sobre isso, você falou que começou a fazer isso a partir de 2021. Não, a partir de Isso. 2021 você começou a fazer isso. Só que você já tinha toda uma caminhada Uhum. bem grande e longa de estudo para provas objetivas
quando você inseriu isso, o que me parece que vai convergendo com o que eu penso e oriento os alunos. Faz sentido isso para você? Faz. Então, no meu caso, aqui voltando a essa linha do tempo, eu acho que eu teria adiantado esse início da mistura das questões, em vez de 2021, eu teria adiantado isso já para 2019. Mas Entendi. porque eu já tinha uma base anterior muito grande de concurso. Inclusive, eu já tinha feito o curso teórico todo, do ênfase e tal. Então, Ah, assim, eu já legal. tinha uma base teórica grande nesse momento, né? Eu teria adiantado para essa etapa e não para, desde que eu comecei a estudar, já fazer a questão discursiva. Porque realmente, você pegar uma questão discursiva sem nada de conhecimento, você vai queimar o treinamento naquela questão, provavelmente, porque você não sabe, então vai ter que pesquisar ali na hora, e pode causar esse impacto de tipo, nossa, que coisa extraordinariamente difícil, eu nunca vou conseguir passar nisso. Então, de fato, eu entendo, eu concordo com você. Mas o que eu acho que o que eu falei a respeito disso é pelo seguinte: é que se por um lado começar exatamente no início tem esse problema que você mencionou, por outro lado também você nunca vai ter você nunca vai achar que tem uma base teórica suficiente para começar a fazer questão discursiva, porque você sempre vai ler aquela questão e vai falar, meu Deus do céu, o que isso está pedindo? Eu nem sei o que isso está falando. E você vai lidar com esse tipo de frustração durante as provas. Mesmo nas provas que você passe, você vai pegar uma questão lá e vai falar: Meu Deus, o que é isso? Caíram questões de direito econômico no MPF que ninguém fazia ideia do que era aquilo. Então, assim, é uma forma também de treinar essa frustração durante a prova, porque na prova você vai lidar com esse tipo de coisa e você vai ter que se recuperar rapidamente porque tem as outras questões para você fazer. Uhum. Então, a ideia é essa: construir uma base, mas nunca achar que você tem que construir toda a base do mundo para conseguir fazer as discursivas e as sentenças. Você nunca vai ter, ou pelo menos eu acho que eu nunca teria toda essa base para conseguir responder todas as questões. Então, a forma de treinar a questão discursiva passa por isso também, por Perfeito. você enxergar questões que você não consegue desenvolver e você ter que lidar com isso. Se vira para responder alguma coisa daquilo ali, né? Perfeito. Então, a ideia é essa. Cara, adorei essa complementação que você fez, que é no final do dia nem tanto nem tão pouco, né? Nem 8 nem 80. Assim, Exatamente. se começar no dia zero, no D0, você já começa a fazer questão discursiva, talvez você vá queimar etapas e não vai ter um aproveitamento. Mas esperar ter uma convicção interior, ou um sentimento de que você está Isso. preparado, esse sentimento nunca vai chegar, né? Você traduziu Inclusive, exatamente, é isso mesmo. isso faz sentido, olha só, não só para a questão discursiva, como para a questão objetiva. Quando eu oriento o pessoal, gente, faz questão discursiva. Você está fazendo. Aí alguém me chama, eu falo, você está fazendo questão objetiva? Ah, não, eu não me sinto preparado ainda. Ou seja, é exatamente o erro que você está falando. A pessoa espera achar ou se Uhum. sentir preparado para começar a fazer questão objetiva, e nesse caso aqui a gente está falando de questão discursiva, e esse sentimento ele nunca vai chegar, né? Ele nunca vai chegar. Muito, muito bom, muito bem colocado. É, algumas perguntas, está caminhando aqui para o final, algumas perguntas assim, um pouco mais objetivas, assim. É, o estudo da teoria, ele tem a sua complexidade, mas ele é menos complexo porque você tem sempre cursos, você tem livros, né, PDFs e tudo mais. O pessoal tem muita dificuldade de estudar lei seca e estudar jurisprudência. Por mais que hoje tenham sites que tragam explicação sobre jurisprudência, tragam algum cronograma de leitura de lei seca, que até no ênfase a gente tem isso, né, um aplicativo de leitura de lei seca, no final do dia, nada substitui o trabalho individual de você ter que pegar uma lei seca e ler. Você tem que pegar um informativo e ler, né? Enfim. Uhum. Qual dica que você daria para o pessoal no que diz respeito ao estudo de lei seca, que te ajudou, e qual dica você daria para estudo de jurisprudência? Informativo, jurisprudência, repercussão geral, sobre, enfim.
jurisprudência como um todo. Jurisprudência, eu, pelo menos, nunca vi uma forma de fugir, né? Então, publicava um informativo, eu corria atrás para ler aquele informativo e aprender o que estava ali. Eu acho que o Dizer o Direito me ajudava muito nisso, porque ele já aproveita para misturar as informações da decisão judicial com a legislação, com entendimentos doutrinários, ele fazer um link com outras decisões judiciais a respeito daquele assunto. Então, isso eu acho que já ajudava. Então, para mim, era seguir o Dizer o Direito em matéria de jurisprudência. Na lei seca, eu entendo que é importante fazer uma leitura geral da legislação, mas o que me parecia ser mais proveitoso na lei seca era quando eu fazia as questões objetivas ou discursivas, sentenças, e depois, na hora que eu ia corrigir essas questões, eu ia buscar na legislação onde é que estava aquilo ali sendo cobrado, em qual capítulo, e aí eu fazia uma leitura que me parecia ser mais proveitosa, porque você está caçando uma resposta, você lê com mais afinco, pelo menos isso funcionava para mim. Então, eu acho que é isso, misturar, em termos de lei seca, fazer uma leitura geral e depois misturar as leituras com o que é mais cobrado. Até porque, assim, quando você faz a leitura da lei seca a partir das questões, você lê trechos que vão ser cobrados. Isso é inevitável. Vai ser cobrado em outra prova, de outra forma, mas aquilo ali vai ser cobrado. Então, acho que isso era muito proveitoso em termos de leitura de lei seca. Legal. Então, assim, basicamente, a gente está falando de ter uma leitura geral da lei seca, que tem que ter, né? Uhum. Mas dá um pouco de energia, ou gastar um pouco mais de energia, que é fazendo questões, e ao fazer a questão, você parar e estudar aquela questão, Isso, e aí ler a exatamente. legislação sobre aquilo, e aí eventualmente procurar a jurisprudência que, se for o caso, né, sobre aquela questão. E é interessante isso, porque isso gera uma conexão no cérebro diferente. Então, quando você lê, estou lendo aqui a parte geral do Código Civil. Outra coisa pô, eu terminei de fazer uma questão sobre, sei lá, contrato XPTO, e aí eu pego, vou ler lá o Código Civil, aquele contrato. A sua mente, naturalmente, ela vai prestar atenção naquele assunto de uma forma diferente, porque afinal de contas você terminou de fazer uma questão sobre aquele assunto. Achei Exatamente. muito bacana, muito bacana. E, caminhando aqui, como eu já falei, né? A gente tá caminhando já pro final. Eu achei, cara, muito bom, dicas muito boas. Eu sempre pergunto, sempre dou um desafio aqui pro pessoal que é o seguinte, né? Se você tiver que escolher uma frase quando o pessoal for estudar, né? Assim, se abriu o computador, abriu o caderno, abriu. A primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua, né? By Tiago Carvalho. Que frase seria essa que você deixaria para a pessoa ver toda vez que fosse estudar? Olha, João, eu acho que tem muita coisa para escrever numa frase dessa, né? Até pela complexidade dessa trajetória. Mas eu acho que eu escreveria tenha paciência. Porque, assim, de todas as características, me parece que ter paciência para você conseguir repetir dia após dia toda essa rotina. Por exemplo, eu trabalhava e estudava. Então, todo dia, acordar, trabalhar, parar de trabalhar, fazer alguma coisa de exercício físico e começar a estudar. E aí, no dia seguinte, fazer tudo isso de novo, durante anos a fio, eu acho que é o que permite com que a gente consiga passar numa prova dessa. Então, ter paciência para conseguir repetir isso, para mim, é essencial. Muita gente me parece que tem a falsa noção de que, não, porque fulano passou na prova X, então é uma pessoa muito inteligente, e tal. Aí, acho que a inteligência tem, obviamente, para tudo na vida tem influência. Mas a característica maior me parece ser a paciência para você conseguir repetir tudo isso e conseguir se conformar de que as reprovações fazem parte, ter paciência para entender que a sua vida
vai ser um pouco sacrificada, sua vida pessoal vai ser um pouco sacrificada em prol desse projeto, porque você não vai ter o mesmo convívio que teria com a sua família, com os seus amigos, etc. Então, você conseguir se conformar com isso, mas que é por um objetivo que você quer, que você deseja, seja porque você é apaixonado pela carreira, seja porque você pensa em dar uma vida melhor para a sua família. Então, eu acho que ter paciência é sim essencial. E é engraçado porque se você perguntar para alguém da minha família uma característica minha, ninguém vai te falar que eu sou paciente. Ninguém. Mas para o estudo, eu acho que eu fui muito paciente, sim. Foi até isso que eu falei a respeito da minha esposa, né? Saiu a reprovação e eu já estava lá fazendo aquela rotina toda de novo, logo em seguida, porque eu via que esse era o único caminho possível, eu não tinha como fugir disso. Então, acho que era isso que eu deixaria escrito. Legal. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, pessoal. A sua esposa é da área do direito, não? A minha esposa é formada em Direito, mas é formada também em Letras, Ah, tá. mas hoje ela trabalha já com outras coisas, né? Ah, entendi, não. Porque depois de tanto tempo te ver estudando e te ajudava a fazer pergunta de prova oral, eu falei, de repente até ela já embarcou no projeto. Não, ajudou demais. Ela, pergunta de prova oral, ela que fazia a maioria das perguntas para mim. Além Muito mesmo bom. durante. Porque normalmente os candidatos fazem um treinamento, né? Uns Sim, com os sim, outros. sim. É, Mas quando eu não tinha nada agendado com outros candidatos, era ela quem fazia e me legal. corrigia a postura e tal. Ó, você está Muito falando bom. muito rápido, tá, enfim, tá fazendo os maneirismos, né, de fala e tal. Então ela me ajudou demais, né? Muito bom, muito bom. Cara, Thiago, de, quando eu olho para tudo que a gente conversou aqui, né, a tua trajetória e tudo mais, essa característica da paciência, ela se destaca, né, porque foram anos nessa jornada. E alguns pontos me destacam, assim. Primeiro, você você não começa a estudar na tua trajetória com o sonho exclusivo e fechado do MPF, né? Na verdade, pelo que você falou, até parecer muito distante, né? Mas você começa a estudar para a área federal, né? Vai fazendo ali alguns outros concursos e de repente abre o MPF, você com conhecimento acumulado, suprindo aquelas lacunas, como você falou, pô, vou dar um pouco mais de destaque em eleitoral, porque afinal de contas você não estudava Uhum. eleitoral, né? E você vai conseguindo progredir até chegar à aprovação final. Por que que eu estou trazendo esse destaque aqui para o pessoal que está assistindo? Porque o estudo para concurso público, até um determinado ponto, ele é um estudo para concurso público, para concurso jurídico, digamos assim. Que a base que você constrói, que eventualmente a pessoa está construindo para a magistratura, vai ser, de repente, a base que te leva à aprovação no MPF, ou, e vice-versa, né? Então chega um determinado momento que as pessoas vão passando e começam a passar para concursos, inclusive, diferentes, com características diferentes, né? Isso vai dar um pouco de conforto, talvez, para quem está estudando, achando assim, ah, eu estou estudando agora, mas eu ainda não tenho absoluta convicção que eu quero só essa carreira, né? Como se isso fosse o critério para que vai te fazer passar. Não, às vezes a pessoa está estudando, ela quer um concurso de membro e ela está estudando, né? E a própria vida meio que vai te direcionando assim nas oportunidades que vão aparecendo, né? Eu acho que a pessoa tem que ter essa paciência de deixar a vida conduzir e esse conforto de dizer o seguinte, olha, as coisas lá na frente vão se acertar. Eu acho isso legal, porque pelo que você falou, não foi assim, pô, eu saí da faculdade com o pensamento fixado em CPF. Como tem colegas seus, inclusive desse concurso que você passou, o último, que eu entrevistei aqui, que falava, não, o meu sonho era ser MPF, só servia MPF, eu queria ser MPF, e o cara é MPF, legal. Não foi o Uhum. teu caso. Ou seja, existe espaço para todas essas realidades, né? Sim, e é engraçado você ter comentado isso, que nessa sequência de provas que eu fiz, TF4, TF3, MPF, como eu disse, eu fui reprovado na sentença civil do TRF3. E era uma sentença que pedia, você tinha que decidir uma discussão a respeito da instalação de linhões de energia que passavam por uma terra indígena. E havia dúvidas sobre se aqueles linhões estariam ou não prejudicando a saúde das crianças indígenas que moravam no local. E, cara, quando eu li aquilo,
E aí eu apliquei aqueles princípios de direito ambiental, né? Princípio da precaução e tal. E eu falei, tira, não quero saber. Os indígenas estão lá, estão sofrendo, aparentemente, porque tem dúvidas sobre aquilo, mas tinha sido produzida uma perícia e a perícia não tinha sido conclusiva. Então, se não é conclusiva, é melhor tirar para que não afete a saúde deles. E isso era uma tese totalmente voltada para o Ministério Público, né? Sim, Aquela questão de brigar uma coisa e tal, que no judiciário, por óbvias questões institucionais, exigem um pouco mais de ponderação, etc. Mas no Ministério Público, não. Você tem que estar aqui para brigar mesmo, para defender uma causa, defender uma posição. E isso foi durante as provas. Você vê que eu tinha escolhido mais a magistratura por uma questão pragmática. Mas o caminho foi me conduzindo para o meu MPF, porque eu acho que era essa a característica que eu tinha mesmo. Então, apesar de eu fazer as provas de juiz, acabei passando numa prova do MPF, que era uma prova que para mim era algo até meio que inatingível, por conta da dificuldade das questões, e que isso casa com essas minhas características. Se eu fizesse hoje, de novo, uma sentença que tivesse sido cobrado aquilo de novo, eu aplicaria de novo da mesma forma, porque é a defesa de causa que eu entendo mais correta. perfeito. E então isso acaba guiando melhor a gente. O concurso ele guia, acaba guiando as pessoas para algumas áreas. Tem É, colegas que fizeram provas de juiz estadual e não foram bem e passaram para MPF. E hoje essas pessoas são muito realizadas porque elas se encontram aqui. Então, eu acho muito interessante dos concursos, que não é algo frio que você vai passar porque estudou, a sua característica vai influenciar, vai. principalmente nas questões discursivas, isso vai te jogar, olha, você tem mais cara de MP do que de juiz, tem mais É, cara de defensoria pública do que não sei o quê. Eu acho que perfeito. o concurso guia a gente mesmo. Do seu concurso, eu entrevistei vários colegas seus, né? E, por exemplo, eu me lembro do Gustavo, que ele era técnico judiciário, né? E ele estudava também para uma magistratura, de repente, uma história parecida com a tua, nesse sentido, né? E aí, de repente, abre o concurso do MPF e fala, pô, nenhuma chance, não é um concurso que eu estou estudando, isso aqui. Aí ele quer saber, é aqui no Rio de Janeiro mesmo, não vou precisar viajar, vou fazer, né? De repente fez, foi passando, passou. Aí você conversa com ele hoje, ele está super feliz dentro da Uhum. instituição, feliz com o tipo de trabalho que realiza, enfim. Então se descobriu. Tem um outro colega seu, você deve saber quem é, que ele, não vou falar o nome, né? Mas ele era magistrado, ele era juiz estadual, passou para o MPF, entrou, ficou, fez outro concurso para juiz estadual e voltou para a magistratura estadual. Voltou. E foi até engraçado que eu mandei uma mensagem para ele. Eu gravei a entrevista com ele. Ele era juiz estadual, tinha terminado de passar no IPF, ele não tinha tomado posse. Passou um tempo, eu fui mandar uma outra mensagem para ele. Ele falou: pô, João, eu já saí do MPF, já tô na magistratura estadual de novo, tô em outro estado, não sei. Eu falei: caramba. Porque assim, a vida é dinâmica, né? Então você vai se encontrando no meio desse caminho, né? Muito legal. Tiago, cara, muito obrigado pela entrevista, adorei, né? Assim, foi muito legal ouvir a tua trajetória. Você deu algumas sugestões aqui de estudo do que deu certo para você que eu achei fantástico, né? O fazer questões discursivas depois de um tempo, começar a botar questões discursivas, não esperar estar 100% preparado para já inserir, que é um estudo criativo e um estudo ativo, não passivo apenas, né? Você está recebendo, mas você Uhum. está criando ali junto. Isso é fundamental. E, cara, muito obrigado. Parabéns de novo pela trajetória. Pessoal, eu já vou me despedir aqui, mas vou deixar a saudação para o Thiago, a saudação final para o Thiago. Mas já lembrando para você pegar o link dessa entrevista, manda lá no grupo de WhatsApp, coloca no Instagram, compartilha, faz recorte, faz o que você quiser, mas divulga, né? Vamos fazer não só o canal crescer, mas fazer essa mensagem chegar a muita gente, porque muita gente precisa desse tipo de fortalecimento para seguir adiante, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, manda o link, faz aquela bagunça aqui boa, que é uma forma de você retribuir esse nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz. Tiago, saudação final é tua para você mandar a mensagem aí para a galera. Bom, João, torno a agradecer pelo espaço. É um grande prazer conversar com você. Você é um grande professor que já atua há muito tempo nessa área, tem ajudado muitas pessoas nessa caminhada.
E deixo aqui também um abraço para o pessoal que vai fazer o próximo concurso do MPF. Nós estamos esperando vocês aqui de braços abertos. É uma carreira que os membros têm uma tendência de acolhimento dos outros colegas, que, pelo que a gente conversa com o pessoal, é diferente em relação às outras carreiras. Então, a quem tem o desejo de entrar no MPF, contem com a gente. Espero que possa ter ajudado com essa história que eu contei para vocês. Sei que cada um tem uma história, mas tem uma coluna em comum também com todos os concurseiros. E desejo tudo de bom para o João e para o pessoal que está assistindo. Muito bom. Thiago, valeu. Galera, aquele abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.